Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, se você caiu de gaiato aqui nesse vídeo, já aproveita para se inscrever. Aqui no canal a gente tem vídeo de tutorial de moda, vídeos de desenho de moda e um pouquinho de modelagem e costura também. Já me deixa sugestões do que vocês querem aprender ou do que vocês querem ver aqui no canal lá nos comentários, que eu tô sempre bisoiando lá para ver o que vocês querem e qual a dúvida de vocês. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma carteira de mão, uma bolsa de mão. Ela é super simples, então se você é novato na costura, você vai tirar de letra. Nós vamos precisar basicamente de uma máquina de costura e de tecido. Para essa carteira, então, eu vou usar dois tecidos, um estampado e um liso, no comprimento de 30 centímetros por 45, as duas partes. Você pode usar dois estampados ou dois lisos, aí é da sua preferência. Vamos usar também uma manta acrílica resinada, também nas mesmas medidas. E com o tecido do forro nós vamos cortar uma base de 17 por 27, que vai ser a alça. Para começar eu vou pegar a manta e vou colocar ela posicionada dessa forma, com a resina na parte de cima. A resina é a cola, tá bom, gente, que tem na manta. Vou posicionar o meu tecido de fora, que é o tecido estampado, em cima dessa resina, para que a gente consiga o quê? Colar, fixar essa resina no nosso tecido, para que ele não solte depois. Já adianto vocês que normalmente essa manta ela vem com pouca resina, então quando a gente vai passando é bem cuidadosamente mesmo. Vamos pressionar mesmo esse ferro bem quente ali em cima. Se você estiver usando algum tecido que tenha lycra ou que tenha bordado, é só posicionar um tecido liso em cima, tá bom, gente? Então põe o tecido liso em cima. Como eu disse, a manta ela não cola muito bem, então eu venho trazendo uma linha reta, um pontilhado reto, por toda a extensão do nosso molde. Então eu vou basicamente fazer as beiradas ali com uma costura reta, com um ponto reto, tá bom, gente? É muito simples. Essa parte é mais opcional, eu gosto de fazer para que esse tecido não fique andando na manta quando a gente fechar a nossa bolsa. Então são cuidados que a gente tem que ter aí para que o acabamento fique um pouco melhor. Então eu venho ali colocando por toda a extensão esse pontilhado para fixar de fato esse tecido nesta manta. Eu dou mais uma passada. Minha professora de modelagem costumava dizer que o ferro é nosso melhor amigo, e é mesmo. Se você quiser ter uma costura mais perfeita, use e abuse do ferro. Vou passar para que fique bem fininha essa manta, né, para que ela não fique fofinha, porque não é esse o acabamento que a gente quer. Vou refinar, né, vou tirar todas as bordas, com muito cuidado para não cortar a nossa costura. Deixo a barra de costura bem fininha para que também ela não atrapalhe na hora do fechamento da nossa bolsa. Então, são cuidados que a gente tem que ter também. Agora, gente, nós vamos posicionar da seguinte forma, direito com direito, ou seja, estampa com estampa. No meu caso, o meu forro é liso e ele não tem lado, então eu não preciso me preocupar com isso. Mas se o seu tecido tiver estampa, você tem que tomar cuidado para que não fique ao avesso. Direito com direito sempre, estampa com estampa. Eu viro ali porque o meu tecido eu cortei um pouco maior, então agora eu vou posicionar ele bem certinho para cortar. Um dos cuidados que a gente tem que ter agora é deixar uma abertura pra gente virar depois. Então, como vocês veem, eu venho ali marcando um palmo do lado das extremidades e vou deixar essa costura aberta. Basicamente, o que eu vou fazer é agora passar uma costura por toda a extremidade do nosso molde, com exceção dessa abertura que eu deixei no canto, com a marcação dos alfinetes. Então, a gente vai ter que deixar esse lado aberto, porque senão depois a gente não consegue virar o nosso molde pro lado certo. Então, nós vamos voltar para a máquina e passar uma costura deixando aquela abertura ali do lado. Olha só como fica. Passei por todo o lado, todas as extremidades, menos na abertura. Agora eu vou refilar de novo, vou cortar todas as partes que sobram ali no nosso molde, para que também não fique com excesso de tecido na hora que a gente virar. Então, é só cortar e deixar bem rente a marcação da nossa manta e da parte da base de fora. É bem simples também. Essa parte é muito importante, como eu disse, para que ela não fique fofinha na hora que a gente vira. Agora, para virar, é muito fácil. A gente deixou aquela abertura ali, com o auxílio de alguma coisa pontuda, com muito cuidado, sem pressionar para que não abra os pontos. A gente vai virar toda a nossa bolsa pro lado correto, para que a gente comece a fechar de fato.
Não se esquece de abrir as pontas, como eu tô fazendo aí com a ajuda da tesoura, pra que não fique com um acabamento feio nas beiradas, tá bom? Então vai puxando ali com muito cuidado pra não rasgar e pra não abrir os pontos. Ainda mais se o seu tecido for igual ao meu, que é bem sensível, é bem molinho. Eu vou passar e depois eu vou fechar com a ajuda de um alfinete ali a parte que a gente deixou aberta, porque em seguida eu já vou passar uma linha ali, um ponto reto, pra fechar. É só passar um ponto reto por toda a extensão daquela beirada, do ladinho. Pra fazer a alça, como o meu tecido é bem mole e bem ingrato, eu vou passar ele por diversas vezes. Então eu vou dobrar ele ao meio, passar, abro ele novamente, dobro as duas extremidades ao meio, passo novamente pra vincar, com o ferro bem quente. Toma muito cuidado para não queimar a mão nesse momento. Ainda mais se o seu tecido for igual ao meu, que esquenta bastante. Dobro novamente ao meio. Passo novamente. A gente vai fazer um mega sanduichão aí para que a gente consiga ter uma alça um pouco mais estruturada. E vou dobrar ao meio novamente. Eu vou deixar minha alça bem fina, porém bem gordinha e bem estruturada, porque o meu tecido é molengo. Se você estiver usando um tecido de algodão, você pode parar na etapa anterior. Se você quiser uma alça mais grossa, se você quiser uma alça fina igual a minha, você vai dobrando como eu tô dobrando aí. Como o meu tecido é mole, já disse isso muitas vezes, eu tô aí com o auxílio dos alfinetes para que eu consiga passar uma costura certinha. Nós vamos passar agora 2 costuras, cada uma na extremidade de cada lado desse sanduíche que a gente fez. Olha só como fica. Fica com o acabamento de costura lado a lado. E nós vamos posicionar ali pra fechar a nossa carteira. Assim como eu fiz, tá vendo? Eu posiciono a alça aonde eu quero, normalmente ali na parte de baixo. Fecho com ela mesma, alfineto e vou fechar os lados. Por quê? Nesse momento a gente vai passar uma costura por todo o lado dela pra fechar ela de fato, né? Porque por enquanto ela tá aberta, então a gente precisa fechar. Nesse momento a gente vai usar o ferro também muitas e muitas vezes para deixar ele bem fininho para passar na máquina, porque a máquina reta ela tem um pouco de dificuldade em passar esse tanto de tecido, ainda mais se a sua for uma caseira igual a minha. Então, abuse do ferro, passe várias vezes, deixa essa carteira bem fininha para que a gente consiga passar a costura sem quebrar a nossa agulha. Também alfineta e toma muito cuidado, olha só, vocês estão vendo que eu tô endireitando o forro ali? Porque no meu caso o forro ficou um pouco para fora e eu não quero esse acabamento, então eu vou endireitando com a mão mesmo o forro para deixar ele para dentro e vou passar uma costura por toda a extremidade da carteira. Olha só como ela ficou, tá basicamente pronta. Passei a costura de um calcador por toda a extremidade dela. Agora a gente vai colocar o botão. Para a fase do botão, eu vou colocar um botão de pressão. Por quê? Porque é mais fácil de abrir. Como eu pretendo usar essa carteira na praia ou em alguma ocasião mais light, não tem problema. Se você preferir, se você souber usar a máquina, você pode fazer aí uma casinha e pôr um botão melhor. Vocês vão ver que depois eu coloquei um botão mais bonito, mas eu acabei colando esse botão. Vocês já vão ver essa parte. Para pôr o botão, eu vou medir o meio da nossa carteira. A nossa carteira tem 27 centímetros de largura, então eu dividi ao meio e vou posicionar para colocar o botão de pressão. Eu tenho esse alicate de pressão que eu comprei na 25 de março, é super fácil de usar, é só você fazer o furinho, colocar os encaixes e pressionar com o alicate, tomando muito cuidado, claro, para posicionar os dois lados corretamente, para que não fique torto. E como meu botão era de coração e eu achei que não combinava muito ali com a nossa estampa e com a proposta da nossa bolsa, eu depois vim e colei um botão de ferro em cima. Mas por que eu não coloquei o botão de ferro? Porque a minha máquina caseira tá sem o calcador de casinha, de botão. Então eu decidi fazer dessa forma e é uma forma bem mais simples. Eu quebrei ali um botão de ferro com um alicate, lixei ele para ficar retinho e com uma cola tudo eu posicionei em cima do meu botão de pressão, só para dar um charme maior mesmo, para ficar mais bonito. Eu acho inclusive que é até mais prático com esse botão de pressão. Se você tiver um botão de pressão de ferro ou com um acabamento um pouco mais refinado, acho que até ficaria mais bonito.
Gente, basicamente é isso. É muito fácil, né? É super simples. Se você não tiver uma máquina de costura, você pode usar cola de tecido, mas aí o acabamento não vai ficar tão perfeito assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever se você ainda não é inscrito. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!